muito felizes de ter vocês aqui, né, como participantes dessa edição. Olha, gente, a primeira coisa que eu queria falar é que foi muito concorrido. Tivemos aqui um recorde de inscrições, quase 900 inscrições para essa edição. Então, assim, quem realmente foi aprovado, sintam-se, merecedores, né, da aprovação de vocês batalharam muito para conseguir essa vaga, e aproveitem muito também, tá, essa oportunidade. Nos próximos 4 meses a gente vai acompanhar vocês e a gente também vai cobrar, viu. Vamos ficar no pé de vocês. Algumas pessoas já participaram, já sabem como é a experiência, mas quem não participou, vai conhecer agora um pouquinho, é sobre isso que a gente vai falar. Então nós vamos dar um overview aqui do nosso programa, para vocês entenderem como que vai funcionar a jornada aqui dos próximos 4 meses dessa edição, tá. Antes disso, eu queria começar apresentando a equipe do clube, que é a equipe que vai dar suporte para vocês nesses próximos 4 meses. Então vamos lá, vou começar aqui com a Nathalie. Nathalie, vê se você consegue tirar do mudo. Olá, estão me ouvindo? Sim, Boa tarde, pessoal. Eu sou a Nathalie, tá? Eu também sou uma das analistas aqui do clube e vou cuidar de algum de vocês durante essa temporada, tá? Desejo que vocês sejam todos bem-vindos. Realmente é muito importante a participação de vocês em todo o período de clube e sejam muito bem-vindos, tá? legal, obrigado, Nath. Daniel tá por aí já? Tô sim, Sá. Tá conseguindo escutar? Perfeito. Daniel Boa é tarde. nosso famosinho aqui, viu, Fala, Dani. Boa tarde, pessoal. Me chamo Daniel Simões, faço parte aqui da equipe do clube. Alguns de vocês já devem ter recebido algumas mensagens aí. E o que precisar da gente pode contar. E desejo uma ótima temporada aí para todo mundo. Boa, e agora a gente vai falar com a Eduarda. A Eduarda acabou de chegar na equipe do clube, hoje é o primeiro dia dela, mas ela já vem aí para integrar a equipe, contribuir e ajudar vocês também. Duda, vê se você consegue tirar do mudo. Duda está com problemas técnicos. Um minutinho, tá, gente? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, não deu certo, tudo bem, a gente apresenta a Duda no final. Gente, vocês vão conhecer ela é maravilhosa, e aí a gente vai ajustar aqui, a gente apresenta ela no final, tá bom? Nós também temos o Gustavo aqui, que faz parte da nossa equipe. O Gustavo não pôde permanecer nessa reunião, mas vocês vão conhecer ele depois. Aliás, né, eu acho que quem segue o arroba do Terra Negócios BR já deve ter visto a carinha da nossa equipe aí nos stories, nos Reels também, lá do Instagram. A gente fez uma campanha de comunicação, então depois, quem não viu, vai lá no Instagram e dá um curtir lá nos conteúdos do clube, tá bom? Então, vamos começar aqui com a nossa apresentação. E aí, para essa edição, nós temos uma grande novidade, né? A gente tem um tema dessa edição. Todo mundo notou que nós temos uma onça, né, no nosso logo. Então, eu queria contextualizar. Assim, a gente queria trazer um espírito de equipe, né? Uma identificação de vocês com a edição que vocês estão participando. Olha aqui, temos um participante, surpresa. Papagaio de pirata, fica aqui no ombro. Aqui, ó. Gente, esse é o William, nosso diretor de vendas. Mas então, voltando aqui,
A gente queria trazer esse senso de equipe, de identificação, porque sempre antes, quando a gente perguntava, olha, de qual edição do clube você participou? As pessoas falavam, ai, foi, nem lembrava, né, a edição, não lembrava muito bem o ano. Então, a partir de agora, a gente vai ter essa identificação, seja no nome, né, que nem a gente teve na Juntos, dessa vez a gente tem um mascote aqui, que é a onça, e eu queria contextualizar por que que a gente escolheu a onça. Primeiro, que é um animal aqui da nossa fauna brasileira, e a gente está falando do Clube Diamond Brasil. O Clube Diamond é um programa global, então tem todas as doterras pelo mundo, e a gente queria trazer a essência do Brasil para essa identidade visual aqui dessa nova edição. Mas nós escolhemos a onça por algumas características que a gente entende que vocês já têm, e que vocês vão desenvolver um pouco mais essas características durante essa edição do clube. E quem não se identificar muito bem, anota essas características, porque a gente entende que são essas as características que vocês precisam descobrir e desenvolver, tá? Então, olha, a onça, quando a gente estava escolhendo, é um animal que simboliza força, garra, intensidade, resistência e perseverança. Então, é exatamente essas características que a gente quer que vocês desenvolvam, tá? Vocês vão precisar muito dessas habilidades durante esses 4 meses. A gente sempre fala na abertura, olha, não é fácil, é assim, é desafiador, né? São 4 meses. A intensidade do clube é como se você estivesse vivendo um ano inteiro de construção do seu negócio em 4 meses. Então, em muitos momentos vai ser desafiador e você vai precisar de muita resistência, de muita perseverança, de força e de garra para se manter e conseguir concluir o clube até o final, tá bom? Então, tirem um print aqui, ó, depois marquem a gente lá no Instagram, a gente passa o Instagram para vocês depois, porque é isso que a gente quer de vocês, tá? Então, vamos lá, o que é o programa do clube, né? A Emily, que é uma das nossas fundadoras, a Emily White, ela fala, olha, o Clube Diamond tem o potencial de transformar você, a sua equipe e o seu negócio de uma forma que só ele consegue fazer. Não perca essa grande oportunidade. Então, aqui a gente já começa com o recado de uma das fundadoras da doTERRA para vocês. É uma oportunidade muito importante que realmente pode transformar a sua vida e o seu negócio e impactar milhares de vidas, tá? Levem com seriedade essa oportunidade que vocês estão tendo aqui. Mas para que o clube serve, né? Então, no clube, os consultores, que são vocês, vão ter a oportunidade de alavancar o negócio e quem sabe aí, né, é o grande objetivo, chegarem até a classificação de Diamond. Vocês podem crescer como líderes e fortalecerem a equipe de vocês, oferecerem aos novos membros brindes de incentivo, né, durante o programa, o processo de cadastramento. E também vocês concorrem a prêmios exclusivos que serão atribuídos para vocês aos participantes que se destacarem, né? Então, eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas o clube, além desse suporte, ele também é uma competição. Conforme vocês vão cadastrando, a gente vai falar mais a seguir, vocês vão pontuando, tá? E esses pontos, eles vão se somando e a gente ranqueia vocês de acordo com essa pontuação. E lá no final, vocês vão ter acesso aos prêmios, tá? Do clube. Prêmios em dinheiro, viagem, tem prêmios aqui exclusivos para os participantes do clube. Então, olha, o começo é a parte mais importante, tá? Então, a gente precisa, quem tiver papel e caneta aí, se não tiver, podem pegar. Essa parte é muito importante, eu acho que vocês já devem ter feito esse trabalho, mas vale a pena reforçar. Por que que vocês estão participando do clube? Vocês conseguem colocar aqui no chat, quem puder, digita aqui qual é o motivo que trouxe vocês a se inscreverem e quererem participar. É atingir o diamante? É melhorar o desenvolvimento pessoal? É fortalecer a rede de vocês? Então, escrevam qual é esse motivo, né? Definam esse objetivo. Nesse ponto, inclusive, a gente
sempre fala que o clube é uma equipe, nós vamos dar o suporte em relação às questões do clube, mas o gerente de contas, ele pode continuar trabalhando com você nas questões estratégicas, certo? Então, se vocês precisarem de ajuda, contem com o gerente de contas de vocês para definir. De repente, a gente consegue fazer uma reunião com o gerente e com alguma pessoa do clube, para que vocês consigam definir muito bem esse objetivo, porque vai fazer toda a diferença lá no final. E programe-se, tá? Então, eu acho que essa semana, o final dessa semana e o final de semana, para quem ainda não fez uma programação, porque de repente não sabia se ia participar, tirem esse tempo para isso. Definam exatamente qual é a linha que vocês querem, as linhas que vocês querem trabalhar, para onde vocês vão viajar, quais são os estados, as cidades, tudo tem que fazer muito sentido, né? Não adianta você ir lá na cidadezinha tal, se de repente não é uma rede que está fazendo muito sentido para a construção, para esse objetivo que você está definindo. Não é que a gente não quer que você dê atenção, mas a gente tem alguns limites aqui. Então, defina muito bem quais são as cidades, qual é o orçamento que você vai ter. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre o benefício do reembolso, né? Que vocês terão parte dos custos de viagem reembolsados pela Doterra e pelos seus patrocinadores. Então, programe-se, tá? Criem lá sei lá, um planner, pode ser no Excel, quais são as cidades, as datas, quais são as linhas e qual é o impacto que isso vai trazer para aquela linha e para a sua organização como um todo. Então, olha, ter um objetivo e se preparar para concretizá-lo certamente irá te ajudar a alcançar os resultados que deseja. É exatamente isso que a gente está falando, tá? Então, uma visão geral sobre o programa. Vocês vão ter metas, certo? Todo mundo vai ter meta aqui. Sara, se eu não cumprir a meta, o que vai acontecer? Você corre o risco de ser desclassificado do programa, se você não atingir. Então, essa parte é muito importante, tá bom? Tirem um print, se vocês quiserem, e depois a gente pode compartilhar esse material com vocês também. Então, vocês vão precisar realizar 6 eventos presenciais por mês, sendo 3 eventos locais e 3 eventos fora de área. Fora de área, o que significa? Acima de 80 quilômetros da sua residência. Locais até 80 quilômetros da sua residência. Então, isso é uma meta e é o mínimo que vocês vão precisar fazer em relação aos eventos. Fazendo os eventos, vocês vão ter, né, uma consequência boa, que serão os cadastros. E aí vocês têm uma meta mensal de 18 cadastros por mês. Cadastros de equipe, tá? Não precisam ser somente cadastros pessoais. Pode ser da equipe. O Clube Diamond é um programa que vocês vão fazer junto com a equipe de vocês. Então, quem ainda não fez uma reunião com a equipe para falar que está participando do clube, vocês vão fazer isso hoje ou amanhã, depois que vocês saírem dessa reunião. É necessário que a equipe de vocês entendam o que é o programa e como eles vão conseguir contribuir também. E o mais importante é demonstrar para a equipe qual é o resultado que isso vai trazer para a equipe como um todo, e não somente para vocês, tá? Porque todo mundo é impactado quando tem uma pessoa participando do clube. Então, 18 cadastros, cadastros válidos acima de 100 PVs, pode ser cliente preferencial ou consultor de bem-estar. Com isso, né, então fazendo os eventos, fazendo 18 cadastros, vocês ganham aí o desenvolvimento da equipe de vocês e, consequentemente, a replicação do negócio. Para fazer o evento, então vocês têm aqui o reembolso parcial do custo que vocês têm com as viagens, falando das viagens fora de área, acima de 80 quilômetros, tá? Nós já falamos que nós oferecemos brindes, né, para vocês cadastrarem, porque a gente entende que isso realmente pode dar uma vantagem competitiva para vocês, quando vocês estão ali para fechar, a pessoa está meio na dúvida. Então, se você falar, olha, tem esse brinde, se você fechar hoje o cadastro, você vai ganhar esse brinde, né? Ela ia ganhar de qualquer jeito se você cadastrar, mas usem isso a favor de vocês, tá bom? E, no final, vocês ganham prêmios especiais de acordo com as colocações e o destaque que vocês tiverem no programa.
Tá fazendo sentido até aqui? Deem um joinha. Tá fazendo sentido, né? Qualquer dúvida, vão mandando aqui no chat também, que a equipe está aqui para poder responder. Então, vou seguir. Então, falando um pouco mais sobre os requisitos mensais. 18 novos cadastros, né? Consultor de bem-estar ou cliente preferencial, com pedidos de 100 PVs no mercado brasileiro. Cadastros de outros mercados não são considerados para o programa Clube Diamond. Se você tiver um cadastro de fora, você pode fazer, mas não vai contar para sua meta dentro daquele mês, tá bom? Realizar 3 eventos presenciais, ou seja, até 80 quilômetros da sua residência, e 3 eventos presenciais fora de área, acima de 80 quilômetros. Depois do cumprimento desses 6 eventos presenciais, vocês podem continuar fazendo os eventos, os sistemas, as reuniões semanais que vocês têm. Isso também conta, mas esses presenciais são obrigatórios. Uma informação super importante. 80% do número total de cadastro precisa ser da sua organização. O que significa isso? Vocês vão receber um link, né? Vocês já receberam aí no e-mail de vocês um link de cadastramento. É através desse link que vocês vão usar para cadastrar as pessoas e somente quem for cadastrado pelo link vai ganhar o brinde do clube, certo? Em algumas situações, vocês podem fazer parcerias, né? Então, por exemplo, a Gisele e a Cíntia moram próximas. E elas falam assim, olha, se conhecem, são cross-lovers, né? São crossline. E aí, olha, Cíntia, Gisele, e se a gente se juntar para pegar um lugar aqui e fazer um evento? Vocês podem fazer isso. Nesse evento, pode ser que entre cadastro da Cíntia ou da Gisele, né? E aí, por exemplo, se a Cíntia pega e cadastra uma pessoa lá que não é da rede dela, esse cadastro ele conta para a meta, mas ele conta como um cadastro fora da organização, porque aquela pessoa não é necessariamente da rede da Cíntia, mas a Cíntia cadastrou porque ela conheceu a pessoa naquele evento e acabou cadastrando a pessoa para a pessoa poder ganhar o brinde. E aí a gente limita, então, 20% de situações como essa, cadastros fora da organização de vocês, 20% podem ser fora da organização, mas 80% no mínimo precisam ser dentro da organização de vocês. Não faz sentido nenhum vocês cadastrarem pessoas de fora da rede de vocês, fora da rede. Vocês estão aqui para fomentar o negócio de vocês. Então, se vocês tiverem mais do que 20% de cadastro fora da rede, a gente vai entender que vocês estão usando o link de forma incorreta, e isso pode ocasionar na desclassificação de vocês do programa, porque o link não é para ser divulgado de forma indiscriminada, é para fomentar o negócio de vocês. Em alguns casos, a gente dá essa flexibilidade, porque a gente sabe que vocês podem trabalhar parcerias, que podem ter situações extraordinárias, mas não pode ser mais que 20%, tá bom? Só falando em números, 20% de 18 cadastros, que é a meta de vocês, dá aproximadamente 4 cadastros. Então, se vocês fizerem 18, no máximo 4 cadastros podem ser fora da organização. Se você fizer 5, você já não está cumprindo esse requisito. Tá bom? Agora, se você fizer mais que 18, sempre calcula 20%. E aí a gente vai explicar um pouquinho mais à frente no que isso pode impactar. Tá? Resumidamente, vocês podem perder pontos na competição por esse motivo. E se a situação ficar muito aquém se a gente vê que fugiu do controle, a gente realmente pode bloquear o link e desclassificar vocês, tá bom? Nós não queremos fazer isso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com a nossa equipe e a gente explica de novo exatamente como vocês devem utilizar o link, tá bom? Então, olha, requisito para os eventos. O participante precisa fazer 6 eventos mensais, no mínimo, presenciais, certo? Eventos online não contam, precisa ser presenciais. Vocês precisam registrar esses eventos lá no portal
E aí, para falar um pouco melhor do portal, na semana que vem, nós teremos um treinamento com o Daniel. Ele vai explicar para vocês como funciona o portal. Nós temos também um tutorial, nós vamos disparar esse tutorial para vocês saberem exatamente como utilizar, aonde ver cada coisa. Se vocês quiserem, sejam curiosos, já podem ir olhando aí o portal, olhem todas as abas, vê o que tem escrito ali, mas a gente vai dar um treinamento depois para vocês disso também, tá bom? Então, vocês precisam registrar os eventos com antecedência mínima de 1 dia na plataforma. E eventos não planejados, a gente sabe que às vezes acontece, mas o ideal é realmente vocês terem uma programação desses eventos e registrar esses eventos antecipadamente. E aí a gente vai explicar melhor, tá? Mas quando você registra o evento na plataforma, e faz um cadastro de alguém, se essa pessoa não tiver vinculada a um evento registrado, o sistema não reconhece esse cadastro como um cadastro válido. Então, o sistema fala, olha, ele cadastrou pelo link, mas ele não fez o evento. Então, ele não valida, tá? Por isso que é importante que vocês registrem o evento primeiro e depois façam o cadastro. O participante do clube deve estar presente em todos os eventos. Então, você não pode mandar o João lá da sua equipe fazer um evento e falar que você fez um evento. Por quê? Porque a gente pode fazer uma auditoria das pessoas cadastradas e a pessoa tem que confirmar que você estava lá e que você acompanhou o cadastro dela, tá? E se isso não acontecer, aí a gente vai precisar avaliar. Então, assim, a parte de desenvolvimento pessoal também entra dentro dessa questão de evento. A exposição, a forma como fazer o evento, como organizar, preparar um conteúdo, também está ajudando no desenvolvimento de liderança de vocês. E é para isso que vocês estão aqui. Então, não deleguem essa obrigação para ninguém, certo? Façam vocês os eventos. Quem tem correquerente na conta, pode dividir essa atividade com o correquerente, mas com mais ninguém, tá bom? A lista de participante deve ser registrada até 3 dias após o evento. Então, você fez um evento, põe uma lista lá de assinatura, sabe? Pode ser no papel, pede para as pessoas colocarem o nome, o e-mail e o telefone, e depois você vai transferir essa lista para o portal. É por ali que a gente vai saber todas as pessoas que participaram daquele evento, e se você vier a cadastrar alguma pessoa daquele evento, o sistema vai validar automaticamente aquele cadastro, e vai dar tudo certo, não vamos ter problema, tá bom? Então, esse é o funcionamento ideal a ordem dos acontecimentos. Para continuar no clube, o participante deve realizar e registrar 6 eventos mensais, e isso a gente já falou, né? Dos 80 quilômetros, acima de 80 quilômetros, é considerado fora de área. Então, o que pode ser considerado um evento? Por que a gente sempre coloca esse slide? Porque, às vezes, as pessoas, os participantes do clube, entendem que, eu vou ter que alugar um local, vou ter que investir muito dinheiro para fazer um evento. Não, vocês não precisam. Então, tudo isso que está aqui nessa tela é considerado evento. Então, conversas formais ou informações sobre óleos, apresentações de óleos essenciais, momentos oportunos, né? Filas de mercado, viagem, Uber, que a gente sabe que acontece, e as aulas por videoconferência também. Então, qualquer situação dessas, nós consideramos um evento e vocês precisam considerar. O que vai valer para a gente é que vocês também registrem isso lá no sistema antes de cadastrar a pessoa para o cadastro poder validar. Então, conhecer o cara no Uber, pega o contato dele, fala: olha, me passa seu telefone, seu e-mail, seu nome, porque aí depois eu posso te mandar as novidades e tal, mesmo que você não feche na hora. Então, você coloca lá, a apresentação de óleos no Uber, cadastra a pessoa, e se depois você conseguir avançar e fechar e converter aquele cadastro, ele vai receber o brinde e o cadastro vai contar para você e vai pontuar sem nenhum problema, tá bom? Tá fazendo sentido? Sim, certo. Então, vamos avançar. Requisitos de cadastramento. Então, olha, o Clube Diamond Brasil possui algumas regras, né? Como a gente já vem falando. Então, o participante vai precisar fazer 18 cadastros e
80% desses cadastros, no mínimo, precisam ser dentro da rede, dentro da organização do participante, do guarda-chuva de vocês para baixo, tá? Se for uma crossline ou para cima, é contado como fora da organização. Os novos cadastrados devem conhecer o participante durante o evento. Então, pode ser no Zoom, mas a pessoa tem que ter tido algum contato com você. A gente chama isso de regra do abraço, tá? É como nós gostaríamos que todas as pessoas fossem recepcionadas, os novos membros da Doterra, e falando do Clube Diamond, a gente leva isso muito a sério. Então, as pessoas cadastradas precisam ter precisam ter contato com o participante. Então, por exemplo, Sara, divulguei o link para a minha equipe. Primeiro que não é recomendável fazer isso, tá? Não é recomendado, tá? Mas vamos supor que você faça isso. E a pessoa se cadastrou, se a gente entrar em contato com a pessoa e ela falar que não te conhece, a gente vai entender que você não está cumprindo a regra do abraço corretamente. Então, olha, se a fulana da sua equipe cadastrou aquela pessoa, fala assim, fulana, passa o telefone, vamos marcar uma ligação com essa pessoa, eu, você e a pessoa, para eu me apresentar, falar um pouco mais do negócio, da Doterra, e aí isso para a gente já valida que você teve um contato com aquele cadastrado novo e que você acolheu ela devidamente conforme a regra do clube pede, certo? Os cadastros só podem ser feitos pelo participante ou pelo correquerente, é o que eu estava falando. Então, assim, a gente recomenda que vocês façam esse cadastro do início ao fim, até para não gerar problemas, da pessoa não receber o brinde, ou o cadastro não contar para você na competição. Então, gente, quer evitar problema e fazer o programa exatamente como deve ser, na plenitude, centraliza o link em vocês. Aí, se alguém da equipe de vocês quiser cadastrar alguém para ganhar o brinde, fala, olha, me manda os dados dessa pessoa, que eu vou cadastrar por aqui, faz o acolhimento e posiciona a pessoa lá na rede daquela pessoa que cadastrou, não tem problema. Mas tentem fazer dessa forma porque vai beneficiar vocês. Os cadastros precisam ser feitos pelo portal em 3 dias úteis a partir do evento, em até 3 dias úteis. Então, fez o evento, a gente contabiliza 3 dias, é o prazo para você fechar o cadastro. Por que que a gente dá esse prazo? Porque lembra que eu falei lá no início que o clube é muito intenso, é muito acelerado? A gente não pode dar um prazo de 1 mês para vocês cadastrarem alguém, né? Porque senão fica no ritmo normal. E todo mundo entrou no clube para ter um desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da organização e um crescimento acelerado nesses 4 meses. Então, vocês vão ter que aprender a trabalhar e gerenciar o tempo de vocês, tá bom? Sara, fiz um cadastro, mas passaram 5 dias e só agora eu consegui fechar. Vai contar para mim? Aí você vai precisar entrar em contato com o seu assistente, que vai te dar o suporte aqui no clube, e ele vai entender a situação. E a gente costuma ser muito flexível, nós não estamos aqui para atrapalhar o crescimento, o negócio de vocês, mas assim, vocês correm o risco de ter esse cadastro, desse cadastro não ser aceito, tá? Mas, assim, a gente sempre conversa, certo? Então, entre em contato com a gente na dúvida, chama um assistente, fala, olha, aconteceu isso, como que dá para resolver? E a gente analisa. Mas a regra é essa daqui, tá? Cadastros, 3 dias é contabilizado. Se passar de 3 dias, ele não vai ficar validado lá no portal de vocês. O cadastro precisa ser um pedido inicial de pelo menos 100 PVs e precisam ser feitos dentro do mercado brasileiro. A gente já falou sobre isso também. Olha, as inscrições inválidas serão removidas do totais mensais dos participantes e o membro do clube poderá ser cobrado pelo produto promocional. O que a gente está falando aqui? Daquela relação de 80-20, tá? Se você começar a cadastrar muitas pessoas fora da sua organização, você vai perder pontos, porque a gente vai desconsiderar a pontuação dessas pessoas da sua pontuação final. E a gente também vai poder cobrar, de repente, ali o envio indevido do brinde, que tem um fim específico, que é fomentar a rede de vocês aqui dentro do clube. Então, tomem cuidado com isso, tá bom?
Olha, essa é a carinha do nosso portal. Não sei se todo mundo entrou lá no portal para dar uma olhada, mas a gente colocou aqui para vocês saberem. Então, existem várias abas com diversas informações. Então, a primeira aba é a aba de eventos. Clicando nessa aba, vai te levar para o registro do evento e também para o registro da lista de participantes. A gente também tem um pouco mais abaixo um quadro com a visualização dos cadastros e dos requisitos mensais. Tá vendo que nessa imagem a régua está verde? Significa que essa pessoa, por exemplo, esse participante, ele está indo super bem, cumprindo todas as metas. Mas essa régua, ela também pode ficar amarela ou ela pode ficar vermelha. Se ela tiver vermelha, é porque você definitivamente não está atingindo as metas. Então, você precisa correr, tá? Se tiver amarela, é um ponto de atenção, significa que você precisa focar um pouco mais para poder atingir os objetivos. Então, usem esse quadro para realmente controlar o desempenho de vocês a cada mês dessa edição, tá bom? Aqui também tem os requisitos de eventos, né? Então, tem 4 eventos aqui. Se vocês fizerem 3, ele dá um checkzinho verde, significa que aquele evento foi computado, então que você está cumprindo o requisito de evento. Um pouco mais em cima, a gente vai ter o valor do reembolso que vocês receberam a cada mês, a sua pontuação e a sua classificação em relação a todos os participantes. Então, vocês vão poder controlar por ali qual está sendo o desempenho de vocês em relação ao restante dos participantes. E isso pode ser importante porque, de repente, vocês podem traçar um plano, uma meta. Tem gente que entra no clube para participar e avançar, mas tem gente que entra no clube para, além de participar, avançar, desenvolver a equipe, ganhar em primeiro lugar. Então, tudo depende do objetivo que vocês traçaram aqui para vocês, certo? Então, esse é o portal. A gente vai ter, como eu falei, novamente na semana que vem, o Daniel vai dar um treinamento do portal para vocês, ensinando cada aba, exatamente como que vocês vão fazer para utilizar. Incentivos. Então, todos os meses, nós teremos uma duplinha de olhos que vão ajudar vocês na conversão dos cadastros, né, a trazerem novos membros. Então, para cadastro de 100 PVs, o novo cadastrado sempre vai ganhar um óleo, e para cadastros a partir de 400 PVs, essa pessoa nova cadastrada ganha 2 óleos, tá? Então, para cada quantidade ali dependendo do kit, né, de cadastramento que vocês fecharem, a pessoa pode ganhar 1 ou 2 óleos. Então, aqui a gente tem os brindes, né, dessa edição por mês. Então, no mês de março, a gente tem o Lemongrass, agora já começando, para cadastros de 100 PVs, e acima de 400 PVs, o Lemongrass mais o Spearmint, certo? São essas a duplinha, então tem a duplinha de abril, maio e junho também. Uma coisa muito legal, que a gente gosta de falar, nem todo mundo se atenta, mas isso pode fazer a diferença na sua classificação no final do programa. Veja, todo membro que for cadastrado, se no mês seguinte ao cadastro ele fizer o LRP, o próprio membro ganha 25 pontos de LRP. Por que a gente faz isso? Porque além da gente incentivar que vocês cadastrem, tragam volume de novos cadastros, né, novos negócios, a gente também incentiva que vocês trabalhem a retenção. Então, é um argumento, né, para vocês colocarem a pessoa dentro do programa de fidelidade. Olha, se você fizer o LRP, você vai ganhar 25 pontos, que depois você vai poder trocar por produtos, certo? E a gente vai falar um pouco melhor sobre a pontuação depois. Toda vez que alguém faz o LRP, além da pontuação que você, participante, ganhou quando você fez o cadastro, você também ganha pontuação quando a pessoa que você cadastrou faz o LRP. Então, você pode ganhar pontos sobre a mesma pessoa 2 vezes. Tá bom? Então, isso pode realmente ser definitivo para vocês poderem competir aí melhor nas primeiras posições. Ah, uma coisa que eu ia esquecendo aqui nessa parte. O incentivo do clube não podem ser divulgados nas redes sociais,
Não pode, gente, não divulguem. É injusto que vocês, participantes do clube, divulguem isso, porque vocês ganham, vocês têm uma vantagem competitiva em relação aos outros membros da Doterra que não estão participando do clube. Todo mundo concorda com isso? Então, tudo bem vocês fazerem essa divulgação de outras formas, tá? Mas nas redes sociais não pode. E se a gente pegar, a gente vai ter que aplicar algum tipo de sanção e nós não queremos fazer isso, tá? Além de vocês estarem infringindo aí uma regra da nossa conformidade, certo? Então, não pode divulgar nas redes sociais. Então, vamos lá, regras gerais, reembolso. Essa parte é um pouquinho complexa, eu vou tentar explicar da melhor maneira, mas mais tarde a gente vai ter um treinamento que a Nathalie vai aplicar para vocês, falando um pouco mais, falando profundamente sobre o reembolso e como funciona, tá? Então, vamos lá. Somente eventos fora de área, ou seja, acima de 80 quilômetros, estão elegíveis ao reembolso. Elegíveis, tá? Não significa que todo evento que você fizer fora de área vai receber o reembolso. Por que são elegíveis? Porque você precisa cumprir algumas regras para receber esse reembolso. A primeira regra é o evento, né? O local do evento ter mais que 80 quilômetros da sua casa. Se tiver 70 quilômetros, não está elegível. Então, você não vai receber o reembolso, tá? Então, essa é a primeira regra. Então, o participante precisa ter um consultor de bem-estar que more na mesma cidade do evento e, naquele mês do evento, processe um pedido de LRP. Lá na inscrição, vocês tiveram que informar 5 LRPs dentro de área e 5 LRPs fora de área. Todo mundo passou por esse momento da inscrição? Levantem a mãozinha de vocês. Todo mundo viu. Por que que a gente fez isso? Agora pode fazer um pouco mais de sentido. Porque a gente quer saber se vocês têm essa rede para apoiar a locomoção de vocês até esses lugares. Se você se locomover e for fazer um evento em uma cidade que você não tem um anfitrião, o que que é um anfitrião? Um consultor de bem-estar da sua rede que vai se ativar naquele mês com 100 PVs. Você foi lá, viajou, gastou, ótimo, desenvolveu aquela rede, mas a gente não vai te pagar o reembolso. Porque uma das regras para você receber o reembolso é aquela pessoa, aquele anfitrião que te recebeu naquela cidade, fazer o LRP naquele mês. Então, a programação de vocês precisa contar também com pessoas que vocês pretendem ativar no futuro, tá? Olha, Sara, não sei se a pessoa lá da cidade da Bahia vai se ativar. Então, se você for para lá, você está correndo o risco de receber ou não reembolso. Você pode ir para lá, você vai ter benefícios, né, de ir lá, ativar aquela linha, apoiar aquele seu downline, mas pode ser que você não receba o reembolso, porque essa é uma regra diretamente atrelada ao recebimento do valor do reembolso, tá bom? O participante precisa cumprir com os requisitos mensais para receber o reembolso. Então, o que que significa? Para você receber o reembolso, você precisa ter cumprido a meta de fazer 18 cadastros e os 6 eventos presenciais. Sara, fui lá, viajei, o anfitrião se ativou, fez o LRP, mas eu fiz 15 cadastros. Eu vou receber? Não. Vocês não vão receber, tá? E a gente fala isso de forma muito transparente, porque a gente gosta de começar aqui o jogo com todas as regras claras, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de mal entendimento, para vocês saberem exatamente o que vocês precisam fazer. Então, olha, eu vou viajar bastante, só que eu preciso me esforçar muito para cumprir a meta, porque senão eu vou ter que assumir esse custo, tá? Pode ser que vocês não recebam o reembolso. Então, precisa cumprir. Sara, eu fiz 17 cadastros, 6 eventos, o meu anfitrião fez LRP. Eu vou receber? Aí é uma análise que a nossa equipe vai fazer e a decisão fica sob o nosso controle, tá? Mas vocês correm o risco de não receber. A gente, como vocês sabem, né, a Doterra, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, tem situações e situações, nós somos compreensíveis, analisamos caso a caso, mas fiquem avisados que não cumpriu a meta,
pela regra, não recebe o reembolso, tá bom? Bem claro, tá bom? Aí depois, quando o assistente de vocês entrar em contato, dependendo se acontecer algum imprevisto, entre em contato que nós vamos avaliar. Mas já com a resposta, o não, vocês já vão ter ali, tá bom? Olha, o participante pode ser reembolsado em até 12 trechos de viagem. E que são trechos? A gente considera a ida um trecho e a volta outro trecho. Então, são 6 viagens fora de área que são elegíveis ao reembolso. Sara, e se eu fizer mais viagens? Tudo bem, mas aí não entra no reembolso. Você assume o custo que você teve com aquela viagem. Nós vamos cobrir 6 trechos. Existem algumas situações que a pessoa ela faz vários trechos em uma viagem. Então, por exemplo, você saiu de São Paulo, e o seu destino final era, sei lá, o litoral. Aí você passou por algumas cidades do interior, parou, né? Então, saiu aqui de São Paulo, parou em Aparecida, fez uma reunião lá com o anfitrião que se ativou, a gente considera um trecho. Aí, o próximo trecho, se você fizer uma reunião lá com outro anfitrião, outro trecho. E aí você chegou lá no litoral, que era a sua cidade, o seu destino principal. Fez a reunião com o anfitrião ativado, com a LRP, mais um trecho, 3 trechos. E o seu retorno para sua casa, a gente considera mais um trecho. Então, foi uma viagem de 4 trechos em uma grande viagem. Ou você pode fazer viagens únicas de ida e volta. Nesse caso, nós consideramos 2 trechos, a ida e a volta. Tá bom? Eu sei que pode parecer um pouco complicado, a gente vai aprofundar mais esse tema com vocês depois, certo? O que é importante? Quem já for começar a viajar, guardem o comprovante, que a gente vai falar um pouquinho mais a seguir. O valor de reembolso será calculado de acordo com o valor das passagens ou da quilometragem rodada. Então, o reembolso por trecho terrestre, a gente cobre a gasolina, né? Então, tem um valor teto de R$ 250 por trecho. Então, se você fizer uma viagem de ida e volta, a gente reembolsa até R$ 500 por essa viagem. 250 por trecho. Se você rodou só 100 quilômetros, a gente só vai te pagar R$ 100, tá? É R$ 1 por quilômetro. Agora, se você rodou 250 ou mais, a gente só te paga os 250 por aquele trecho. Então, ida e volta, o teto, R$ 500. O mesmo valor de R$ 500 é válido para viagens de ônibus, tá? Ida e volta de ônibus, a gente reembolsa a passagem do ônibus até R$ 500. E para trechos aéreos, nós reembolsamos R$ 450 para o trecho. Ou seja, ida e volta, R$ 900, nós reembolsamos a passagem aérea. Certo? Então, é uma boa ajuda, né? Um bom suporte para vocês poderem viajar e desenvolver a rede que vocês têm aí fora da área de vocês. Então, vamos lá. O participante deve guardar todos os recibos e comprovantes de cada um dos destinos, tá? O recibo é imprescindível para vocês receberem o reembolso. Sara, fui viajar, perdi o recibo. Não vai receber o reembolso. Tá? Eu não tenho como justificar o pagamento de uma despesa sem recibo, gente. Isso é muito sério. Quem tem dificuldade de guardar papel, pega o recibo, tira a foto, guarda no celular. Mas se não tiver o recibo, a gente não vai pagar, tá? Porque a gente precisa fazer, apresentar isso para o nosso financeiro. Nós sofremos auditorias financeiras, e aí, se eu não apresento o recibo, né, fica complicado aqui para a gente. Então, a gente precisa que vocês guardem o recibo, seja a passagem aérea, a passagem de ônibus ou o comprovante de abastecimento, se for uma viagem de carro, tá? E você vai lá num posto, abastece R$ 1, gera um comprovante daquela cidade e para a gente já serve. Aí a gente vai considerar a quilometragem, tá bom? Então, olha, o participante deve guardar todos os recibos de combustível, pedágio, viagens de carro, os trechos que a gente verificar que tem pedágio, a gente também vai pedir a apresentação do pedágio. Muita gente trabalha com sem parar, que lá no final do mês vocês podem tirar o extrato, mas se você não tem o sem parar, o Veloy, alguma coisa assim, vocês vão precisar guardar o canhotinho dos pedágios, tá?
daqueles trechos que vocês viajarem. E passagem aérea ou da rodoviária. Os recibos precisam ser datados, contendo o local do evento, né, cidade e estado, pois servirá como prova de pagamento. É obrigatório anexar os recibos de pedágio para as viagens terrestres, tá bom? Então, é mais ou menos isso. E aí, a gente não fiquem preocupados, a gente vai explicar melhor para vocês, vai ter um treinamento só sobre esse tema. Bom, aí aqui a gente está falando da ligação obrigatória, essa é a nossa primeira ligação, tá? E nós teremos uma ligação na sexta-feira, no dia 3, às 19 horas, às 17 horas, desculpa, para as pessoas que não conseguirem participar dessa. Então, a gente sabe que às vezes pegou de surpresa, às vezes está no trabalho, então nós teremos uma nova ligação falando exatamente sobre essa apresentação na sexta-feira também, tá bom? Então, o mesmo link. Então, dicas importantes. Programar e criar eventos na plataforma com antecedência, já falamos sobre isso, né? Tirar foto de todos os recibos, essa é uma dica bem legal também para vocês não perderem o reembolso. Conferir a lista de cadastro. Conforme vocês forem cadastrando as pessoas, vai gerando uma lista de cadastros lá no seu portal. E às vezes você achou que cadastrou alguém, mas aquele cadastro não necessariamente entrou na lista por algum motivo, ele não foi validado. Então, é uma parte do trabalho de gerenciamento de vocês conferir essa lista. Por quê? Um cadastro fora do portal significa menos pontuação na sua colocação final e pode acarretar no membro novo não receber o brinde. Tá? Então, uma vez por semana, entrem lá na lista de cadastro de vocês e confiram se todas as pessoas que vocês cadastraram estão naquela listagem, certo? Ó, os cadastros podem ser feitos pela central de atendimento também, e o participante deverá ligar para fazer o cadastro e informar que é um cadastramento do clube. Sei lá, aconteceu alguma coisa, seu celular descarregou, você precisa fechar um cadastro naquele momento. E não tem o link, não tem computador, aconteceu alguma coisa. Você pode ligar no nosso call center e eles conseguem fazer o cadastro por lá se for necessário. Não é o ideal, tá? Não é o ideal, mas essa possibilidade ela existe. Para isso acontecer, a pessoa precisa falar que é um cadastro do clube. Então, assim, a Carol Boldrin tá aqui na minha frente. Carol, vou te usar como exemplo, tá? Então, a Carol fez um evento e a pessoa quer se cadastrar. Então, a pessoa que ela está cadastrando vai ligar lá no call center e vai falar, olha, eu participei de um evento com a Carol, ela está participando do Clube Diamond e eu queria finalizar o meu cadastro, aconteceu alguma coisa, eu queria finalizar aqui. Você pode finalizar para mim? Aí o assistente lá do call center, ele vai finalizar o cadastro e vai incluir o brinde. Se a pessoa no telefone não falar que é um cadastro do Clube Diamond, eles não vão incluir o brinde, tá? Então, precisa orientar, se a pessoa for ligar, para ela falar que é um participante do clube. A gente vai perguntar para ela quem é o participante, o seu nome ou ID, para a gente verificar se você realmente está participando, né? E aí eles incluem um brinde lá para a pessoa e finalizam o cadastro por lá. Os IDs dos cadastrados pela central precisam ser informados para o time do clube. Então, é o que eu estou falando, né? A pessoa vai ligar, ela precisa informar o ID do participante do Clube Diamond para a gente poder validar se é uma pessoa que está ativa mesmo na edição ou não, para poder enviar o brinde para ela. E, de novo, digitar o nome dos participantes dos eventos em até 3 dias após o evento, tá? Que é para depois, se você fizer cadastro, o sistema entender que é um cadastro válido, porque aquela pessoa realmente participou de um dos eventos que você fez. Então, aqui, olha, um pouco da nossa equipe, né? A gente já se apresentou. Duda, não sei se você consegue agora, não está conseguindo? Não tem problema, a gente vai ter outra oportunidade para apresentar a Duda. Eu não sei se vocês estão vendo a carinha dela. Dá um tchauzinho, Duda, para o pessoal tentar te ver.
Essa é a Duda, a gente colocou aqui os contatos, tá, dos nossos assistentes. Eu queria falar uma coisa, a gente está começando hoje, até o final dessa semana, o assistente responsável por te dar o suporte durante a edição vai entrar em contato com vocês pelo WhatsApp, tá? Então, fiquem tranquilos. Se for a Nathalie, ela vai entrar em contato com você. Se for a Duda, vai entrar em contato com você. Eles vão se apresentar, passar todas as informações que vocês vão precisar. Então, a partir do momento que vocês receberem esse contato, qualquer situação envolvendo o Clube Diamond, essa vai ser o ponto focal, a pessoa focal que vai ajudar vocês durante esses 4 meses, tá bom? A gente vai fazer isso nos próximos dias, até o final dessa semana. Então, olha, sejam bem-vindos. Será que tem perguntas aqui? Tem muitas perguntas aqui? Vocês responderam todas? Quem está com mãozinha levantada aqui? Edson e Julie. Só o Edson e a Julie, né? Só um minutinho, pessoal. Olha, gente, temos 5 minutos para encerrar essa ligação. O nosso WhatsApp do clube ele está disponível, tá? É esse número aqui, olha, 4420-6841. No momento, nós estamos centralizando a comunicação com vocês por aqui, então podem enviar a mensagem por lá. Eu vou ter espaço para 2 perguntas, tá? E aí, depois, numa próxima ligação, a gente tenta esclarecer mais dúvidas. Se você não for escolhido para ter sua pergunta respondida aqui, entre em contato diretamente no WhatsApp que a gente responde vocês, tá bom? Então, cadê a Julie? Ah, não, agora ela baixou. Ah, tá aqui. Vou pegar ela porque ela já estava aqui com a mão levantada. Vê se você consegue. Aí. Tudo bem? Seja Boa noite, bem-vinda. Oi, tudo bom? Obrigada. Então, na verdade, ficou assim, a questão do reembolso, né? Que acho que bastante gente tem essa dúvida também. Ali as meninas perguntaram e eu também tenho essa dúvida. Digamos assim, a gente fez né, a classe com o nosso anfitrião e não necessariamente ele se ativou antes da classe e não necessariamente no dia da classe alguém se cadastrou quando passou aquele prazo. Como você falou, entra também na questão da gente mandar e vocês fazerem uma análise após 3 dias, aí depois, por exemplo, eu tenho uma classe marcada já para o dia 25, né? Está lá marcada. Se no dia 25 ninguém se cadastrou lá, mas passou o prazo dos 3 dias e a pessoa se cadastrou, inclusive o anfitrião se ativou, né, aquele mês, eu consigo colocar de novo depois no portal? Mas você está falando do cadastro ser válido ou você está falando do reembolso? Que eu acho que são coisas diferentes. Então, por exemplo, assim, o cadastro, a primeira pergunta, né? O cadastro não se ativou no dia da reunião, do evento lá. Ele tem até o final do dias. É isso, ele tem até o final do mês para se ativar, para valer ele como anfitrião e eu gerar o reembolso. Ah, entendi. É isso? Tá bom. Essa é a Na pergunta. verdade, assim, um cadastro novo não é considerado anfitrião. O Não, sim, anfitrião. a pessoa que está lá na classe, ele não se ativou ainda até o dia da classe, mas conseguindo se ativar até o final do mês, eu tenho reembolso. Não, eu acho que você está confundindo, porque assim, essa pessoa que você cadastrou depois de fazer um evento, ela vai ser um cadastro válido de 100 PVs, ela vai receber o brinde, você vai receber os pontos por esse cadastro. Mas essa pessoa não é considerado um anfitrião, falando do recebimento do reembolso. São coisas, eu não sei se eu estou compreendendo muito bem a sua pergunta. Não, na verdade, é que assim, por exemplo, assim, são 2 perguntas, na verdade, que eu fiz ao mesmo tempo, mas vamos lá, a primeira pergunta. Eu tenho uma classe lá em Goiás para fazer com a Luzia, né? Tá bom. Ela é da sua rede? É uma Isso, downline já sua? Isso, uma downline minha, né? Ela é direta Tá. minha, lá em Goiás. E daí Tá. eu cheguei lá no dia, fiz a classe, né? E passou
os dias que eu coloquei a classe no portal e ela ainda não se ativou. A Então, Luzi, legal, vai- boa, deixa eu só te interromper. Desculpa, mas é porque eu acho que vai fazer sentido essa construção. A Luzi é uma downline sua que já estava cadastrada antes do clube, e a Luzi, para ser considerada anfitriã, ela pode se ativar até o último dia do mês, tá tá? ok. Essa era Então a tá minha bom, dúvida. acho que a gente conseguiu Isso. chegar num A ponto. segunda dúvida é, por exemplo, assim, eu fiz uma classe domingo agora, né? E, por exemplo, assim, passou o período que eu já inseri a pessoa, lá fiz uma classe, coloquei o convidado, passou 3 dias, ele não se cadastrou. Aí, depois de 5 dias, ele resolveu se cadastrar. Eu consigo gerar um novo evento e colocar ele novamente nesse evento? Por exemplo, ir na casa dele e gerar esse evento no dia do cadastro? Consegue? É o ideal você fazer isso, exatamente. Porque se Entendi. você não fizer um novo evento e vincular ele, quando você fizer o cadastro, o sistema vai informar que que esse cadastro ele foi cadastrado pelo link, mas ele vai ficar como submetido, ele não vai ficar como um cadastro aprovado. Então, realmente, Entendi. para ter essa aprovação direta, o ideal é que você refazer, renovar esse contato, pode ser uma ligação pelo Zoom, cadastra de Ok. novo lá, cadastra ele como um participante e aí faz o cadastro. Ótimo. Então Ótima melhor, porque daí. pergunta. Então, tá bom. Essa era a minha maior dúvida. Então tá bom, Ah, muito então tá obrigada. bom, que bom que a gente conseguiu esclarecer. Acho que de repente podia ser a dúvida de outra pessoa também. Deixa eu escolher uma outra pessoa. Vamos para a Natália. Oi, Natália, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, pessoal, estão me escutando certinho? Sim. Bom, primeiro, né, parabéns para todo mundo que está aqui e obrigado pelo tempo, né, à disposição de vocês. Pergunta bem simples, a gente tem um mínimo de 6 apresentações. Se a gente passar essas 6 apresentações presenciais, aumenta também a pontuação? Não, no caso das apresentações, não. Tá, Agora, assim, é que, na verdade, você não pontua por evento, tá? Você só vai pontuar por cadastro. O evento é um tá. requisito mínimo que você precisa preencher para a gente considerar que naquele mês você preencheu todos os requisitos. Então, ele está mais relacionado à sua permanência no programa em atingir as metas estipuladas, mas ele não vai te trazer pontos, tá? O que te traz pontos são cadastros ou LRPs, né, das pessoas cadastradas no futuro, que também vão te trazer esses pontos. Certo. Tá Muito bom? obrigada. Imagina. Ó, então a gente vai fazer uma nova ligação na sexta-feira. Entre em contato no nosso WhatsApp aqui nesse final 6841. A gente pode ir dando suporte para vocês. Depois que os assistentes apresentarem para vocês, vocês podem marcar reuniões individuais com esse assistente para eles poderem dar o treinamento sobre o portal, sobre o reembolso, para explicar um pouco melhor alguma coisa que ficou. Agora, no início, realmente pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então, a gente vai avançar explicando tudo o que vocês precisam, vocês vão ter todo o suporte nesse primeiro mês, inclusive, tá bom? E eles vão se apresentar, vocês marcam reuniões, ou às vezes ali pelo WhatsApp, através de áudio, a gente também consegue. Eu vou disponibilizar já para você, Nath, por favor, coloca o link do último treinamento de reembolso que a gente teve no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube do Clube Diamond, pessoal, e lá nesse canal nós deixamos gravado todas as reuniões, tá? De todas as edições. Então, referente à edição passada, nós temos lá uma série de treinamentos, reembolso, portal, mentoria, né, com grandes líderes aqui do negócio.
Vocês podem assistir, mas nós teremos um cronograma novo em folha para atender vocês. Então, a gente vai ter um cronograma aí com treinamentos de gerente de contas, né, convidados, grandes líderes do nosso negócio e também a nossa própria equipe falando das questões mais técnicas e operacionais. Então, olha, vocês têm um encontro marcado com a gente todas as quartas-feiras, tá? Às 5 da tarde, toda quarta-feira, todas as semanas, nós teremos um treinamento do clube. Então, se programem aí já, marquem na agenda de vocês, separem a quarta-feira, porque pode realmente fazer toda a diferença ter contato com esses treinamentos durante esses meses também no negócio de vocês, certo? Colocou, Nath? Então, aqui a Nathalie colocou, pessoal, no chat o link do nosso canal do YouTube com o treinamento da edição passada do reembolso. Quem tiver um tempinho já consegue assistir, e eu acho que pode fazer um pouco mais de sentido. E deixa eu só confirmar, o nosso treinamento de reembolso, ele tá para a próxima semana? Tá, a gente vai passar a data direitinho para vocês desse treinamento de reembolso. Enquanto isso, vocês podem consultar esse material que a Nathalie passou para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor. E lá tem outros treinamentos, vocês podem consultar esse material à vontade lá no canal do YouTube do Clube Diamond, tá bom? Então, olha, eu vou encerrar por aqui a nossa live. De novo aqui, olha, a onça, certo? Essa é a identificação dessa turma, desse time que está fazendo parte aqui dessa primeira edição de 2023. Força, garra, intensidade, resistência e perseverança. São essas as habilidades, né, que a gente quer que vocês desenvolvam. Contem com a nossa equipe para ajudar vocês nessa jornada. Aproveitem ao máximo a oportunidade. Foram 900 pessoas e vocês foram escolhidos para estarem aqui, certo? Então, assim, aproveitem, entrem em contato com a equipe, façam reunião de alinhamento. O Clube Diamond é feito de vocês com a equipe de vocês. Façam isso até esse final de semana e vai fazer toda a diferença na jornada de vocês aqui com a gente, tá bom? Então, a gente se vê, para quem não for participar da reunião de sexta-feira, a gente se vê na próxima quarta-feira de novo, aqui às 5 horas, nesse mesmo link, com o nosso próximo treinamento. Certo? Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes de começar mais uma edição do clube e que a gente possa fazer a diferença aí juntos no negócio de vocês. Muito crescimento, muito desenvolvimento pessoal, muitos sentimentos bons são os desejos da nossa equipe para todos vocês aqui, tá bom? Então, um beijo, tchau, tchau, até a próxima, gente. Obrigado pela presença de todos vocês.